Alguns passos simples para você montar a melhor mensagem da sua vida e dessa vez dentro da história do pai da fé, Abraão. Várias pessoas pediram, agora estamos aqui para te ajudar a montar essa mensagem. Olha só, antes de mais nada, quero te dizer que quando você for pregar a palavra de Deus pela primeira vez ou pela segunda vez, esse vídeo aqui ele alcança todos os níveis. Você vai subir no altar, cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor ou com boa noite, não sei como é na tua igreja, se apresenta para os irmãos, agradeça a pessoa que te deu a oportunidade. E quando você for ler o texto, você abre em Gênesis no capítulo 12, no versículo 1. E você vai ler apenas o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Quando você lê o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, você faz uma pequena introdução antes de iniciar a sua pregação. A pregação, você lembra nos outros vídeos, tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento e tem que ter conclusão. Ah, pastor, mas se eu não sei fazer nem introdução, nem desenvolvimento, nem conclusão, é por isso que você está aqui nesse canal, porque aqui você aprende a fazer tudo isso, eu não fico apenas dizendo para você fazer, senão eu faço junto com você aqui, tá bom? Vamos lá? Pastor, como é que faz a introdução? Irmãos, é muito simples a introdução. Você faz um pequeno compilado, um pequeno resumo de tudo aquilo que você vai falar no futuro, dentro dessa mensagem. Você já leu em casa os capítulos da história do Abraão, você leu tudo, você aprendeu e agora você vai passar para os irmãos. Eles vão aprender com você. Você vai falar, irmãos, a respeito de Abraão e você pode começar dessa forma. Meus amados irmãos, todo mundo aqui já deve conhecer a história do Abraão. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre o sacrifício de Abraão, sobre o homem que teve um filho na sua velhice, que a sua esposa era estéril. Vocês devem ter ouvido falar. E agora, eu quero falar sobre esse assunto com os irmãos. O grande Abraão, o homem que saiu do meio da sua terra, da sua parentela, em obediência à voz de Deus para um local desconhecido, ele foi apenas obedecendo a Deus. E este homem creu em Deus, acreditou no propósito e se tornou o pai da fé. Ele alcançou um milagre, mesmo na velhice, aos 100 anos de idade, se tornou pai do Isaac. Ele e a sua esposa Sara, aos 90, que se tornou a mãe do Isaac. Irmão, quando você fizer esse resumo da história do Abraão, esse resumo bem feito, você pode caprichar melhor quando você estiver pregando, então aí você começa a falar sobre a sua pregação. Cria um tema, inclusive. No meu caso aqui, eu coloquei como se tornar amigo de Deus. Você pode colocar outro tema, até porque na história do Abraão cabe vários temas, cabe vários títulos. Você pode falar de obediência, você pode falar de milagres, você pode falar sobre alcançando o impossível, você pode falar de várias coisas, mas como Abraão, ele foi nomeado o homem que se tornou amigo de Deus, eu quero dar algumas dicas de como se tornar amigo de Deus. Se você quiser também falar sobre esse assunto, me acompanha dessa forma, tá bom? Então vamos lá. No versículo 5, a Bíblia diz que Abraão não obedeceu ao Senhor 100%, porque ao invés de sair do meio da sua parentela, ele trouxe alguns parentes consigo para a terra que Deus o mostraria no futuro. Então ele trouxe o Ló, ele trouxe outras almas que com ele nasceram ali, que se juntaram a ele não saiu sozinho. Então você vai dizer para os irmãos, o preço é muito caro de não obedecer 100%. Olhe para os irmãos e diga, irmão, se você vai obedecer a Deus, obedeça 100%. Ou você obedece 100%, ou você já está desobedecendo. Aí você pega aqui o exemplo de um pai. O pai manda o filho lavar a louça, varrer a casa e passar o pano. Quando o pai chega em casa e vê que o filho apenas lavou a louça, aí eu te pergunto, o filho obedeceu 100% ou não? Então o filho é desobediente. Com Deus não é diferente. Se Deus te manda fazer algo, se Deus te orienta a fazer algo, faça 100%. Obedeça 100% ou você não obedeceu nada. No versículo 10, a Bíblia diz que agora existe uma fome, existe uma seca na terra. Aí você olha para os irmãos e diz o seguinte, como é que pode o Abraão que estava saindo da sua terra, obedecendo a ordem de Deus, agora está passando fome, está passando por uma situação de crise, de dificuldade? Por que Deus permite acontecer isso na vida de um homem que estava obedecendo a sua palavra? Aí você olha para os irmãos, nesse momento você pega, irmãos, dentro da intimidade da pessoa. Dentro da igreja tem muitas pessoas que se perguntam por que Deus permitiu acontecer isso comigo? Por que Deus permite acontecer problemas na minha vida? Por que eu estou com dívida? Por que meu casamento não está legal? Por que está acontecendo isso? Aconteceu com Abraão. Ele estava obedecendo a Deus quando chega no local onde a fome está imperando. Por que isso acontece? No caso do Abraão, ele estava comungando, compartilhando, se relacionando com as pessoas erradas. Ele trouxe pessoas erradas para caminhar com ele. Irmãos, Abraão estava vivendo um sonho, mas trouxe para viver esse sonho as pessoas erradas. Deus mandou ele sair do meio daquelas pessoas erradas para que o sonho acontecesse, mas ele trouxe as pessoas erradas para dentro do sonho. Escute, olhe para os irmãos e diga, Deus não vai permitir que pessoas erradas compartilhem do teu sonho. Deus só vai abrir as portas para você quando as pessoas erradas saírem da tua vida. Então diga para os irmãos, pare de compartilhar com as pessoas erradas, porque o problema, o caos, as portas podem se fechar na sua vida porque você está compartilhando, se relacionando com pessoas erradas. É por isso que eu coloco sempre aquela frase, quando você deixar de andar com as pessoas erradas, as coisas erradas vão deixar de acontecer. No capítulo 13, versículo 7, a Bíblia diz que agora o Abraão, como se não bastasse a questão da fome, agora tem contenda, brigas, discórdia no meio deles. Os pastores do Ló e os pastores do Abraão começam a ter problemas. Olha só, irmãos, o preço de caminhar com pessoas erradas.
em desobedecer a Deus ou não obedecê-lo 100%. Você começa a caminhar com pessoas que não sonham o teu sonho, não conhecem os seus projetos, os seus princípios, os seus valores. Você vai em algum momento se confrontar com os princípios dessas pessoas, com os projetos dessas pessoas e com seus valores distorcidos. E o Abraão sofreu isso na pele. O seu próprio sobrinho agora estava se levantando contra ele, seus pastores se levantando contra os pastores dele. Houve divisão no meio daquela casa. Olhe para os irmãos e diga: querido, não haja divisão dentro da sua casa. Para de colocar dentro da sua casa pessoas erradas. Para de colocar dentro da sua casa o invejoso, pessoas mal intencionadas que entram dentro da sua casa, levada por Satanás para tentar destruir, para desvirtuar seus filhos, desvirtuar seu marido, desvirtuar sua esposa. Cuidado, seleciona as pessoas com quem você comunga. Depois disso, você vê que nos próximos versículos, o Abraão pede para o Ló se afastar dele. O Abraão mostra a terra e diz: Ló, escolhe para onde você vai, que não haja briga entre nós. Então, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para o norte, eu vou para o sul. Escolhe. E o Ló, irmão, foi guiado por vista. A Bíblia diz que ele viu as campinas, viu aqueles lugares tão bonitos e não sabia que aquela direção era justamente a direção de Sodoma e Gomorra. E foi para ali que ele andou. Você observa que esse fato tem muito a dizer sobre a nossa vida espiritual. As pessoas que são guiadas por vista, as pessoas que são guiadas pela carne, eles são sempre assim. Eles veem e a partir do que ele vê, ele se move. Mas você não vai pela vista, você vai pela fé. O Abraão, ele estava sendo guiado pela promessa e não pelo que ele via. Por isso ele deixou o Ló bem à vontade. Escolhe. Porque para onde tu escolher, eu vou escolher para outro lado. Porque o Abraão estava sendo guiado pelo próprio Deus. Então diga para os irmãos: pare de ser guiado por vista, seja guiado pela fé. No versículo 14 do capítulo 13, a Bíblia diz que depois que o Ló se afasta do Abraão, as coisas começam a acontecer. Você observa nesse capítulo que o Senhor disse para Abraão, depois que Ló se afastou dele. Olha esse detalhe: depois que Ló se afastou dele, levante os seus olhos e olha desde o lugar de onde está, para o norte, para o sul, para o oriente. O Senhor disse que tudo seria dele, irmãos. Querido, eu quero que você entenda que quando você se afastar das pessoas erradas, as portas do céu vão se abrir sobre a sua vida. Porque tem pessoas que entram na sua vida que começam a bloquear o agir de Deus, os milagres de Deus e as bênçãos de Deus na sua vida. Você sabia disso? Você sabia que Jesus deixou de fazer milagres em certa cidade porque as pessoas ali não acreditavam nele? O fato das pessoas não acreditar no sonho de Jesus, no projeto de Jesus, no ministério de Jesus, impediu que Jesus fizesse milagres naquele lugar. Então você começa a caminhar com pessoas que não acreditam no seu projeto, nos seus sonhos, desdenham de você, e isso vai impedir também que os seus sonhos, que o seu projeto, que o seu chamado seja realizado. Então, se você quer viver uma vida de intimidade com Deus, diga para os irmãos: se afaste das amizades que Deus reprova e comece a fazer amizade com os filhos de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Selecione bem as suas amizades, meus irmãos. No capítulo 15, no versículo 12, você vê que agora a promessa começa a se cumprir. Olha só, o Abraão agora se afasta do Ló, ele começa a se relacionar com as pessoas certas. E no capítulo 15, no versículo 12, a Bíblia diz que cai um profundo sono no Abraão. Irmãos, olha para os irmãos que eu vou te dar aqui uma pérola agora. Olha para os irmãos e diz assim: em toda a Bíblia Deus só fez isso uma vez. Uma única vez Deus fez isso na Bíblia e foi com o Adão lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz que Adão, ele caiu no profundo sono e naquele momento Deus fez uma cirurgia no Adão, removendo uma de suas costelas e construindo ali a mulher. No caso do Abraão foi diferente. Deus faz o Abraão cair no profundo sono e Deus toca em todas as estruturas do seu corpo, porque o Abraão estava, irmãos, já com 99 anos de idade e ele precisava de um vigor e Deus restaura células, Deus restaura alguma coisa, faz alguma coisa dentro do Abraão, que quando ele se acorda, ele está com um aspecto juvenil, ele está com uma virilidade mais forte, ele está com seu vigor a nível máximo e a partir daí, irmãos, o Abraão tem condições de conhecer Sara novamente para que o milagre aconteça. Olhe para os irmãos e diga: Deus está disposto a fazer um milagre na sua vida. Deus está disposto a mexer em cada estrutura do seu corpo, em cada estrutura da sua família, em cada estrutura do universo para fazer cumprir a palavra que Ele prometeu para você. Mas a palavra de Deus não voltará vazia. No capítulo 17, no versículo 11, Deus faz uma aliança com Abraão. E eu quero perguntar para você, diga para os irmãos: você já fez uma aliança com Deus? Porque aliança conosco Deus já tem. Mas é muito importante você fazer a sua aliança com Deus. Por que você não experimenta? Irmãos, diga para a igreja fazer uma aliança com Deus. Senhor, eu quero te dizer que a partir de hoje eu serei fiel. Sabe? Uma aliança que faça Deus se respaldar naquilo e abrir portas para você. Faça uma aliança com Deus. Declare para Deus: Senhor, a partir de hoje eu quero te dizer que eu serei teu servo. Como o próprio Jacó fez uma aliança: se Deus for comigo, me levar em segurança, me der comida, roupa e tal, o Senhor será o meu Deus, eu serei seu servo e de tudo que me der certamente te darei o dízimo. Ele fez uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus e você vai ver que as portas vão se abrir para você. Você será o amigo de Deus. No capítulo 21, versículo 1 e versículo 2, a Bíblia diz que Deus visita Sara também. E a Sara engravidou e deu para o Abraão um filho na sua velhice. Isso nos traz uma ideia de tempo. No tempo determinado que Deus tinha prometido, Deus cumpriu. Olha para os irmãos e diga assim: espere o tempo determinado
Que dificuldade temos de esperar o tempo, irmãos. As pessoas de hoje são crente miojo. Em 3 minutos tá pronto, no estalar de dedo tá pronto. Ele é aquele crente imediatista, aquele adorador circunstancial. Irmãos, você não precisa disso, você precisa esperar o tempo certo. Abraão se tornou pai na velhice e isso foi maravilhoso. Imagina Abraão mostrando o filho para todo mundo. Olha só, o filho da promessa, olha aqui, esse aqui é o Isaac. É isso que Deus vai fazer com você. Você vai sair em toda parte mostrando, olha só, a promessa de Deus na minha vida. Ele cumpriu a sua palavra. No versículo 14, nós vemos o Abraão expulsando Agar e Ismael para longe do seu filho, para longe da promessa. Irmãos, aqui eu quero que você olhe para os irmãos e diga assim, expulse tudo o que possa comprometer a promessa de Deus na sua vida. A Bíblia diz que o Ismael estava afrontando, criticando, encrencando com o pequeno Isaac. Irmãos, e ali corria um perigo, porque o Ismael já era um rapaz, um garoto já de certa idade, já uma adolescência, já um jovenzinho, e ele era bom na flecha, ele se tornou um perigo para o Isaac. Ele estava com inveja da promessa, porque ele queria a promessa para si. Então, querido, o Abraão vendo isso, a Sara disse, ele não herdará conosco a promessa. E mandou que ela fosse expulsa. Escute, expulse de perto de você tudo que ameaça a tua intimidade com Deus. Expulse para longe de você tudo que ameaça a integridade dos seus filhos, a santidade dos seus filhos. Ameace, jogue, irmãos, expulsa para longe de você tudo aquilo que possa ser uma ameaça para o seu casamento, uma ameaça para a tua casa, para a tua família. Não aceite nada que ameace o teu relacionamento com Deus, o relacionamento dos seus filhos com Deus, do seu marido, da sua esposa. Irmãos, não aceite nada que aparenta o mal. A Bíblia diz, afastai-vos da aparência do mal. No capítulo 22, versículo 2, acontece o pior momento na vida do Abraão. Ele estava tão feliz com seu filho, com a promessa alcançada, com a vitória. Ele ia para aqui, para acolá, mostrando o seu filho, até que Deus aparece para ele mais uma vez e diz, Abraão, sim, Senhor. Abraão, não tem teu filho? Tem. Tem um único filho? Sim. O filho que tu tanto ama. Olha só como é que Deus faz, né, irmão? Fala várias características, parece que é para mexer mais no âmago da pessoa. Sim, Senhor, tem. Pois é, pega o teu filho Isaac, leva até as terras de Moriá, a uma das montanhas que eu vou te mostrar, e ali oferece ele para mim em sacrifício numa fogueira. Irmãos, é difícil até de imaginar como que Abraão recebeu essa palavra. Matar o próprio filho depois dele esperar 25 anos, já estava com 100 anos de idade, agora o filho que ele tinha, na esperança de que trouxesse uma grande geração, vai matar o filho. O Abraão, ele obedeceu até o final, irmãos. Agora eu te digo, obedeça até o final. Agora você pode olhar para os irmãos e fazer uma simulação, que o Abraão, depois que o filho nasceu, mostrava o filho para todo mundo, tudo era o filho, todo o seu tempo era o filho, toda a atenção era o filho. Será que a vida de oração dele permaneceu igual? Será que a dedicação dele permaneceu igual? Será que ele permaneceu o mesmo servo? Olhe para os irmãos e diga, não permita que a bênção tenha mais valor do que o dono da bênção. Não permita que nenhuma bênção te tire da presença de Deus. O irmão que arruma um emprego não pisa mais na igreja. O irmão que arruma um carro não pisa mais na igreja. O irmão que é abençoado com uma casa não pisa mais na igreja. Irmãos, não deixe que a tua bênção te afaste de Deus, porque Deus pode pedir novamente a bênção. Deus pediu a bênção novamente do Abraão. E diga para os irmãos o seguinte, Deus só vai te dar aquilo que você seja capaz de devolver para ele. Deus nunca vai te dar aquilo que substitua o próprio Deus na sua vida. Então olhe para os irmãos e diga, você está disposto a entregar o seu Isaac a Deus? A promessa para Deus? Você está disposto, irmão, a não amar mais a bênção do que o dono da bênção? Irmão, você pode perder tudo. Se você tiver Deus, você não perdeu nada. Lembre sempre disso. No versículo 4 do capítulo 22, a Bíblia diz que o Abraão pega o seu filho e 2 servos e vai em direção à terra de Moriá, que leva 3 dias de viagem. Por que 3 dias? Deus poderia ter pedido esse sacrifício em qualquer canto, até lá no fundo do quintal, mas um local que demorasse 3 dias. Por que 3 dias? Porque 3 dias de viagem ao lado do seu pequeno filho, irmãos, nessa carruagem, Abraão teve tempo suficiente de pensar em desistir, de pensar em voltar atrás, de pensar em murmurar. Tempo suficiente para o diabo falar no seu ouvido, tu vai fazer isso? Tu vai obedecer? Tu não vai ter outro filho? Esse é o filho da promessa, desobedece. O menino não tem culpa de nada, ele é inocente. 3 dias, irmãos, nesse martírio, 3 dias, nessa tortura intelectual, psicológica, e ele foi até o 3º dia, irmãos, mas ele não desistiu. Olhe para os irmãos e diga, não deixe Satanás colocar minhocas na sua cabeça, não deixe que o inimigo coloque semente de pensamento na sua cabeça, repreenda todo pensamento negativo, pensamento de separação, pensamento em sair da igreja, pensamento em murmurar, pensamento, irmãos, de fazer o que não deve, repreenda esses pensamentos que não são de Deus. No versículo 5, Abraão desce da sua carruagem e fala para os servos, esperem aqui, porque eu e o garoto vamos subir, e logo voltaremos. Olha só o S, irmãos, ele falou no plural. Abraão declarou que voltaria com seu filho. Ele declarou a bênção. Irmão, se Abraão tivesse certeza de que seu filho morreria mesmo, que Deus não ia fazer um milagre, uma forma de interceptar,
ele teria dito, nós vamos subir logo, eu volto. Porque o menino ficaria morto lá em cima. Mas ele declarou que o filho voltaria. Olhe para os irmãos e diga assim, ó, declare que a vitória vai acontecer. Declare com as suas palavras como será o final dessa luta que você está falando. Declare que o seu milagre não será roubado. Declare que o seu Isaac vai viver. Declare a bênção, irmãos, porque quando você declara, a sua palavra tem poder. No versículo 12 a Bíblia diz que depois de tudo pronto, o menino tinha perguntado, já você viu aí que, pai, tá aqui a lenha, tá aqui o fogo, temos tudo, mas cadê o cordeiro? E Abraão declarou também, mais uma vez declarou, Deus vai prover um cordeiro. Mas irmãos, agora imagine comigo, ele pega seu filho, amarra direitinho, coloca em cima do altar, pega o cutelo, levanta, irmãos, para dar o golpe contra o seu filho. E quando ele estava pronto, isso está no versículo 12, quando ele estava pronto para matar o seu filho, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou desde o céu, Abraão, e ele cai por terra. Isso eu estou imaginando, ele cai por terra e diz, eis-me aqui, Senhor, não faça mal, menino, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. Olha só que interessante, irmãos. Deus foi necessário pedir o Isaac do Abraão para entender, para que o Abraão entenda quem tem valor na vida, se é a bênção ou o dono da bênção. Aí o Senhor disse, agora eu sei que tu dá mais valor ao dono da bênção do que a bênção. Então tem um problema. É um perigo muito grande quando você recebe uma bênção de Deus e dá tanto valor a ponto de esquecer de Deus. Não faça isso. Então, nesse texto, você vai olhar para os irmãos e vai dizer assim, obedeça até o final. Mesmo que doa, obedeça até o final. Mesmo que você esteja nadando contra a maré, obedeça até o final. Mesmo que o mundo inteiro esteja fazendo diferente, obedeça até o final. Porque a recompensa dos obedientes é uma intervenção divina e a promessa de que tudo vai dar certo para você. Quando Abraão olha no versículo 13, o cordeiro está ali. Do jeitinho que ele declarou, o cordeiro estava ali, preso pelos chifres. A substituição, irmãos, quando aquele cordeiro, você lê esse versículo, você vai dizer, querido, o cordeiro de Deus, que trocou de lugar comigo e com você, para morrer no nosso lugar. Hoje, o Cordeiro de Deus está aqui para ser o seu amigo, para você se tornar o melhor amigo de Deus, seja como Abraão. Conclua essa mensagem dizendo assim, o Cordeiro de Deus está aqui para substituir você, sabe? Ele trocou a sua vida pela sua morte. E hoje, você quer ser amigo de Deus? Seja como Abraão, entregue o seu Isaac a Deus, entregue o seu melhor, se afaste de companhias ruins, afaste de você tudo aquilo que comprometa ou que roube a promessa, porque Deus hoje quer sair dessa igreja com você, de mãos dadas, sendo o seu melhor amigo. Aí você coloca as pessoas de pé e diz, quem quer ser esse amigo de Deus? Irmão, se prepara, todo mundo vai vir na frente, vem aqui na frente, vamos fazer essa amizade, essa aliança com o Espírito Santo, todo mundo vai vir na frente, você vai fazer aquela oração, Deus, estamos aqui para te entregar o nosso Isaac, Senhor. O nosso Isaac não é nada sem você. A tua presença é o que importa. A tua presença é tudo que interessa. Amém, meus irmãos? E vai ser a melhor mensagem da sua vida, tá bom? Se você gostou, me ajuda aí, curte esse vídeo, compartilha e adquire o nosso e-book aí, O Segredo dos Pregadores. Deus te abençoe e até a próxima.